E aí, vamos começar aqui a nossa série de lives aqui, sendo transmitidas simultaneamente no Facebook e no Instagram. Olha que desafio hoje tá grande. Bom dia aí, Tainara, bom dia. Paola, Francenilda, estou vendo aí o pessoal. Eugênio, bom dia. Estamos vendo aqui, parece que o nosso está pausando aqui devido à qualidade da conexão. Esqueci de avisar que agora não é para ninguém mexer aqui em internet, que é para deixar aqui a internet para mim. Afinal de contas, estamos aqui, continuamos aqui na praia. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, está tudo tranquilo. Bom dia, Edna, que bom que vocês estão por aqui, Camila. Bom dia, o Instagram está aí avisando o pessoal. Só quero que vocês me falem se vocês estão me ouvindo bem. Como é que estão aí? Paola, que maravilha, Edna, que maravilha. Eu hoje vou tentar falar mais baixo e com mais calma, porque todas as vezes que eu faço as lives, eu fico, ao final das lives, rouca. E, como vocês já sabem, nós vamos fazer aqui uma série de 20 capítulos. É a minissérie O Dentista que Não Acreditava em Nada. E eu tenho que ter garganta para aguentar aí esses 20 episódios da nossa minissérie. O dentista que não acreditava em nada. Bom dia, Gislaine, bom dia. Então, pessoal, vai mandando aí coraçãozinho, que o Instagram ele entende que a live é importante, e aí ele começa a divulgar para outras pessoas. Vai também aí, tem aí, ó, um aviãozinho aí embaixo, tá? Esse aviãozinho, vocês clicam no aviãozinho e vocês mandam para outras pessoas. Quanto mais gente estiver aqui na nossa minissérie, melhor. E hoje, Jandira, minha querida, Josefa, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar de uma coisa, a gente vai começar já aqui, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai começar já o nosso primeiro episódio aí com um assunto muito, muito, muito interessante. Pelo menos para mim, bastante interessante, devido à quantidade de questionamentos que eu recebo, a quantidade de mensagens que eu recebo, Naira, Duda, Joelma Feijó. Eu não sei se está tudo bem aí, está me avisando o tempo inteiro aqui que a minha conexão não está muito boa, mas a gente vai para cima, vai para cima. Nada de hoje, como eu falei no áudio lá do Telegram, é a segunda do desafio. E está sendo para mim um desafio, né, me colocar para fazer essas 20 lives falando de um assunto que não é dentística, falando de um assunto que não é resinas compostas, falando de um assunto que não é adesivo dentinário, número de vidro, preparo cavitário. E ontem eu estava conversando isso com o Zé Guilherme, e eu disse para ele que eu estava ansiosa, e eu estou ansiosa por essas lives, porque para mim é um grande desafio. Duda está dizendo aqui que está travando. Para mim é um grande desafio, né, falar sobre tantos aspectos. Mas, desde dezembro, que eu venho me desafiando continuamente, saindo da minha zona de conforto, me colocando em desconforto, porque é em desconforto que a gente cresce. Elma está dizendo aqui que travou. Está precisando baixar a qualidade. Não sei o que ele está falando aqui. Pausado devido à baixa qualidade da conexão. Travou. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui uma mensagem avisando as pessoas que elas têm que ficar fora da nossa internet. Pausado devido à baixa qualidade da conexão. Poxa vida, não é possível que isso aqui vai começar a travar o tempo inteiro, né? Não é possível isso. Reconectando. Deixa eu dizer aqui. Pedindo aqui para... Acho que eu mandei a mensagem para a pessoa errada. Mandei a mensagem aqui para o meu filho, em vez de mandar para o Zé Guilherme. E outra coisa é que muita gente, né, usando a internet agora,
Então, tudo vai ficando complicado. Então, mandar aí o pessoal sair aí da internet, por favor, para não complicar aqui a nossa situação. Está travando mesmo, né? Vamos ver aí, né? Se ele continua travando ou se ele se estabiliza aqui para a gente começar a nossa minissérie, O Dentista que Não Acreditava em Nada. E bem, pessoal, vamos começar falando de um assunto. Nossa Senhora, como tá ruim, né? Como tá travando aqui, né? Que coisa mais chata. Reconectando o tempo inteiro. Não sei o que está acontecendo. E a gente tem uma internet bem boa aqui. Eu não sei o que faça aqui. Para que. Vamos ver se melhora. Ah, tá aqui no Instagram o tempo inteiro travando, reconectando todo o tempo. Eu acho que vou fazer o seguinte: eu vou sair e vou entrar novamente. O que é que vocês acham? Vamos fazer isso? Vamos sair, vamos entrar novamente para ver o que é que acontece. Porque eu estou vendo que está travando muito, muito, muito mesmo. Eu acho que talvez eu bote no meu 4G. Está travando demais. Travando demais. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou encerrar, tá? No Instagram. Vou encerrar no Instagram. No Facebook, não. O Facebook, ele vai continuar. Vocês aí do Facebook vão ter que ter um pouquinho de paciência. Eu vou encerrar aqui no Instagram e vou me reconectar, ok? Então, vamos reconectar aqui, tá bom? Vamos ver aqui se eu consigo agora melhorar essa. Vamos ver aqui, verificando a conexão. Maravilha, aparece agora. Vamos ver se melhorou. Se vai melhorar aí. Pronto, Bela voltando. Eu mudei aqui a conexão. Talvez eu esteja longe do roteador e eu estava usando o roteador lá de baixo. Aí eu acho que a gente teve que voltar. Vamos voltar aqui. Pronto, maravilha, Alexandre, Natália, Leonardo, Cássia, bom dia. Bom dia. Parece que agora vai, né? Parece que agora o negócio está funcionando. Quem sabe é isso, né? Mas é para me desafiar, viu? E o assunto hoje é exatamente isso. É o desafio. O meu já ficou bom agora, né? Flávio, que bom, tá ótimo, maravilha. Ai, agora eu fico mais feliz com isso. Pois bem, pessoal, nós, como eu estava dizendo antes da na verdade, para quem vai ver gravado, né? A gente estava travando demais e aí eu desconectei, saí da live e agora a gente está começando a live novamente. E essa é o primeiro vídeo, o primeiro episódio da minissérie O Dentista que Não Acreditava em Nada. Porque o povo descrente é esse pessoal da odontologia, né? Eu acho que é porque vive dentro do quadrado. E se imagina ainda vivendo nos tempos das cavernas. E uma coisa que a gente tem que pensar muito é que os tempos estão mudando. Os tempos mudaram completamente. E nós temos que mudar também. Nós temos que começar a pensar fora do quadrado, ou como muita gente diz, fora da caixa. Porque senão a gente vai morrer, né? A gente vai literalmente morrer. A gente vai ser acachapado, a gente vai ficar para trás. Mas hoje, nessa primeira live, eu quero falar de algo que
é muito recorrente. As pessoas mandam mensagens para mim, as pessoas escrevem os e-mails, as pessoas mandam direct, que é sobre o medo, né? A pessoa que não acredita que é capaz. Então, o primeiro episódio é o dentista que não acreditava que é capaz. Olha só, se você aí do outro lado se acha bastante capaz, com autoestima elevada, com certeza você faz parte da minoria absoluta. Porque o que acontece na grande maioria? É exatamente o contrário. E eu quero começar essa live, eu até anotei aqui, tá? Uma frase que eu achei muito, muito pertinente. Eu estava lendo ontem para fazer a nossa live, e eu achei essa frase muito pertinente, que é uma frase de um cara que ele é considerado o pai da administração. Não tem nada a ver com odontologia, ele é o pai da administração moderna, que é Peter Drucker, que era um cara que nasceu em Viena, tal, e viveu nos Estados Unidos até 2005. E ele escreveu aqui, tá, a frase, né? Olha a profundidade dessa frase, principalmente para os tempos atuais. Ele diz o seguinte: pela primeira vez, olha só, pela primeira vez, literalmente, um número substancial e crescente de pessoas tem escolhas. Pela primeira vez, elas se gerenciam a si mesmas. E elas estão totalmente despreparadas para isso. Então, eu vou repetir essa frase, porque essa frase ela tem um impacto muito grande. É uma frase que nós precisamos refletir sobre isso, principalmente nesse momento de muitas mudanças. Olha só, pela primeira vez, literalmente, um número substancial e crescente de pessoas tem escolhas. Pela primeira vez, elas se gerenciam a si mesmas. E elas estão totalmente despreparadas para isso. Então, o que acontece muitas vezes no nosso mundo, no mundo da odontologia? Muitas pessoas, e aí eu vou trazer para vocês, quem não conhece ainda, quem conhece vai ouvir novamente, mas existem muitas pessoas que começaram a acompanhar o Esperando Dentistas agora. Eu vou trazer um pouco da minha história, né? Eu sempre fui uma aluna bastante razoável, tanto no ensino médio, né, como no ensino superior. Então, quando eu entrei na odontologia, eu não entrei na odontologia porque eu gostava da odontologia, porque eu queria ser dentista. Não, eu entrei na odontologia por uma eliminação de coisas. Na verdade, eu queria ser outra coisa. Eu pensava em fazer jornalismo, eu pensava em ser professora, mas, de acordo com vários aspectos, que não vem ao caso agora a gente conversar, eu acabei fazendo odontologia. E no começo da odontologia, como muita gente aqui, a gente começa na teoria. Enquanto vai a teoria, está tudo certo, porque a gente nem sabe ainda o que é odontologia. Só que na hora que a gente vai para a clínica, na hora que a gente vai lá para o manequim, a gente começa lá com o manequim, o que acontece? A gente começa a perceber, e a grande maioria assim, que não tem habilidade manual, que não sabe fazer, que é difícil, que é complicado. E foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha habilidade manual. Eu não tinha, não. Eu não tenho, né? Porque isso é uma coisa que eu nasci, ou você nasce com, ou você nasce sem. Mas isso não determina o seu processo. Isso não determina o seu caminhar. Como nós nascemos, não determina aonde nós iremos chegar. Então, naquele momento, eu percebi que eu não tinha habilidade. E para mim foi muito difícil, porque eu acostumada, olha só, vamos fazer os links aqui, tá? Vamos fazer os links. Eu estou querendo fazer links com vocês. E eu queria já no começo aqui, que vocês, olha só o desafio, hoje é desafio. Então, eu quero que vocês, cada um de vocês aí, façam um print daqui, ó, estou com essa camiseta laranja, tá? Faça um print da tela, coloque na sua rede social, tá? Cite o Inspirando Dentistas e diga qual foi o insight mais importante que você teve nessa live de hoje. Qual foi a coisa mais importante, qual foi a reflexão mais importante que você teve, o que é que lhe chamou mais atenção. E eu vou ler cada um desses comentários. Aonde o Inspirando Dentistas ele for citado, eu vou lá e vou comentar. É muito importante, ok? Porque eu quero que vocês, durante essas lives, vocês tenham insights, vocês saiam melhores e muito mais fortalecidos
desse momento em que nós estamos vivendo, porque nós não podemos nos abater. Então, veja, a gente vai lá atrás contando histórias, chegando. Então, alguém disse aqui, como a maioria de nós, né? Então, comecei lá, não tinha habilidade nenhuma, e me desesperei, literalmente me desesperei. E eu pensei, e eu acostumada, né? Sempre acostumada a ser a primeira aluna da sala, tirar 9, tirar 10, de repente tirava 5 na prática, de repente tirava 4 na prática. Isso para mim era desesperador, porque eu estava muito acostumada a ir muito bem, e de repente não ia, e de repente não era uma boa aluna, não era a melhor aluna. Até era, na teoria, mas a odontologia não é só teoria. E aí começa a complicar o pepino. A odontologia não é só teoria. Nós temos que nos colocar em prática, nós temos que nos desafiar. E é desafiador, sim, você sentar e encarar um paciente e começar a fazer coisas que são difíceis. Nós vivemos num universo pequeno, com tudo é pequeno, precisa muita atenção, precisa posicionamento, existem muitas interferências ali que podem nos atrapalhar. E eu simplesmente descobri que não tinha habilidade nenhuma. E para mim foi muito difícil mesmo. Mas olha só aonde eu quero chegar. Existe hoje uma pesquisadora, e tem um livro fantástico que eu indico para vocês, que é chamado Mindset. Que para a gente, mindset é uma palavra bastante conhecida, mas quer dizer mentalidade. E essa pesquisadora, ela fez uma divisão, ela classificou os mindsets. Ela classificou o mindset em 2 mindsets. O mindset fixo e o mindset de crescimento. O que quer dizer isso? O mindset fixo é aquela pessoa que acredita, veja, que acredita que tem tais características e que na hora e que se defronta com uma dificuldade, ela trava. Porque ela acreditou a vida toda que ela era, por exemplo, inteligente, que ela era bonita, que ela era habilidosa, que ela era competente. E isso nós fazemos muito com os nossos filhos, né? Quando a gente diz para eles assim, você é muito inteligente, você é muito bonita, você é muito isso, você é muito aquilo. E a gente entende que por ser inteligente, por ser competente, por ser bonito, o mundo deve a nós. E quando você vai por esse caminho, você cria um mindset, que ela chama de mindset fixo. As pessoas travam diante das dificuldades. Mas existe um outro mindset, que é o mindset de crescimento, que são aquelas pessoas que, diante de desafios, diante de dificuldades, elas procuram, de alguma maneira, superar essas dificuldades. E hoje, depois que eu venho estudando esses assuntos, eu percebi que a gente não tem só um mindset ou só um outro, mas a gente tem uma predominância daquele tipo de mindset. E eu percebi que ali, naquele momento, eu fui dar um jeito de tentar resolver aquela situação. Eu não me abati, eu não desisti, eu não recuei. Eu fui procurar um jeito para resolver aquela situação. E depois de formada, eu virei professora de dentística e eu tive muito medo dos alunos no início. Quem for aqui aluno inicial meu sabe que eu era uma professora muito rígida, muito ríspida, porque eu tinha medo do aluno. Então, eu queria o aluno afastado de mim. Mas eu fui procurar me desafiar. Eu disse, não, eu preciso melhorar. E eu fui fazer cursos e eu fui repetir. Porque treino, tá? E repetição leva ao quê? Leva à habilidade. E o que leva um profissional a ter sucesso, o que divide o mundo dos homens, o mundo das mulheres, entre homens e mulheres e criancinhas, menininhos e menininhas, é exatamente como você se comporta, como você enfrenta aquela situação ou aquela dificuldade. E na hora em que você recua e que você diz assim, mas eu não tenho habilidade, mas eu tenho medo, mas eu não tenho competência, mas isso não é para mim. O que é que você está aceitando? Você está aceitando a vida como ela é, como ela está sendo colocada para você. Mas eu não quero aceitar como ela é colocada para mim. Eu quero me colocar como eu sempre brinco, né, na posição do motorista e não na posição do passageiro. Eu vou levar a minha vida para onde eu quero levar. Então, muitas vezes as pessoas entram aqui no direct comigo e dizem assim, professora,
eu me identifiquei com a sua história, porque eu também não tenho habilidade. E por isso eu tenho medo de me colocar, eu tenho medo de abrir o meu consultório, eu tenho medo, eu já fiz vários cursos. E aí o que as pessoas começam a fazer? Começam a fazer vários cursos. Veja bem, olha, vamos voltar à história. Quando a gente vai para uma escola, e imagine a escola desde o começo, escola lá no primário, no médio, fundamental, graduação, pós-graduação, o que a escola lhe ensina? A escola lhe ensina a responder questões, que você vai tirar 10, ou 8, ou 9, se você responde a questão corretamente. A escola não lhe ensina criatividade, a escola não lhe ensina inteligência emocional, a escola não lhe ensina inteligência positiva, a escola lhe classifica apenas pelo seu QI. Se você acertou ou se você não acertou. Se você marcou o X correto ou se você marcou o X errado. Então, nós viemos, na verdade, de uma educação que nos limita, que não existem os 50 tons de cinza, vamos dizer assim, né, no nosso mundo, que não existem os vários valores, ou é preto ou é branco, ou a resposta está certa ou está errada. E nós, dentistas, além de tudo, vivemos dentro de uma caixa, isolados, por muito tempo, inclusive, tendo medo dos nossos colegas, porque os nossos colegas, eles poderiam tirar, roubar os nossos pacientes. Porque eu não quero que o colega veja o que eu fiz, porque o colega pode achar que o meu trabalho está ruim. E durante muito tempo nós vivemos isolados dentro dessa caixa. E, veja bem, se a gente passou a vida toda isolado dentro dessa caixa, como é que de repente a gente quer mudar? As mudanças, elas são graduais e elas vão acontecendo. Então, no momento em que você se acha, veja bem, quando você acredita que você não é capaz, realmente, você acredita, tá tudo certo, você realmente não é capaz. E eu digo para você, nunca aceite ninguém dizendo que você não é capaz. Eu recebi, logo que eu comecei com os dentistas, eu recebi uma mensagem de acho que foi a primeira turma que eu ensinei. E esse colega, hoje colega, né, ele me disse assim, meu querido amigo, e eu acho que foi muito oportuno o comentário que ele fez, ele disse para mim, Dulce, eu nunca pensei que você fosse chegar a ser a professora que você é hoje. Eu nunca pensei que você fosse chegar a ser a dentista que você é hoje. Por quê? Porque ele me conheceu quando eu comecei. E ele sabia que naquele momento eu não era uma boa profissional. Tá? Então, a gente passou muitos e muitos anos sem se encontrar, nos reencontramos através das redes sociais, e a ideia dele era essa. E quantas pessoas realmente colocam sobre si essa crença e essa verdade? Ela acredita que não é capaz. Então, no momento em que eu acredito que não sou capaz, o que é que eu faço? Eu me encolho. Chega uma oportunidade e eu não vou, porque eu não sou capaz. Chega uma possibilidade e eu não vou porque eu não sou capaz. Chega um convite e eu não vou porque eu não sou capaz. Aparece um concurso e eu não faço porque eu não sou capaz. Então, veja, eu tenho histórias, como eu conto sempre, eu tenho histórias na minha própria família de superação. Eu me considero um caso de superação, porque naquele momento, se eu fosse ficar estagnada, acreditando que eu não tenho habilidade nenhuma, eu não teria ido a lugar nenhum. Eu posso mostrar para vocês aqui um exemplo muito claro, muito clássico dessa questão de mindset. Vamos pensar na nossa seleção brasileira, seleção de futebol. O que é que a gente diz o tempo inteiro, o que é que o mundo acredita e o que é que nós, enquanto seleção brasileira, acreditamos. Não precisamos fazer nada. Somos os melhores, somos os campeões do mundo, somos os maiorais. Isso é mindset fixo. O que é que fazem os jogadores? Não treinam, não estão nem aí. Quando começa o jogo perdendo, você já viu que a gente diz assim, não é possível, a seleção começou perdendo e não sabe reagir. Não sabe reagir, porque aquela seleção tem um mindset fixo. Ela acha que ela merece ganhar, porque ela sempre foi a melhor seleção do mundo. Aí aparece uma Alemanha que sabe que não tem uma habilidade natural e faz o quê? Treina, treina,
treina, repete, repete e repete. Isso é o quê? É o mindset de crescimento. Então, quem determina aonde você vai chegar e aonde você pode chegar não são as condições, é como você vai conduzir essas condições. São as opções que você vai fazer ao longo do seu caminho. É o preço que você está disposto a pagar para conseguir chegar aonde você quer chegar. Porque não é fácil. As pessoas dizem, as pessoas olham. Eu sempre brinco e digo o seguinte: não compare os seus bastidores com o palco do outro. Porque você não conhece os bastidores do outro. Quando a gente começou Inspirando Dentistas, há 4 anos atrás, muita gente disse que era loucura, que ninguém ia querer fazer curso de dentística online, que isso era uma maluquice. E a gente continuou, né? E, de repente, hoje, 4 anos depois, várias pessoas entram em contato comigo e dizem: como é que a gente faz essa coisa dos Inspirando Dentistas? Que eu estou vendo aí que o Inspirando Dentistas está um sucesso, papapá. E aí eu fico pensando assim, rapaz, será que essas pessoas estão realmente dispostas a pagar esse preço? Porque o preço é alto. Fazer 20 lives, me comprometer com vocês aqui, estar todos os dias, 9h30, quer chova, quer faça sol, quer eu queira, quer eu não queira, quer eu tenha dor de cabeça, quer eu acorde indisposta, só se eu acordar morta. Olha, se eu não aparecer, porque eu morri, viu? Vocês já podem ficar aí preocupados e dando as condolências ao viúvo. Não é fácil. Receber, muitas vezes, críticas, trabalhar de domingo a domingo, pensar o que a gente vai fazer agora, gravar, tudo isso é desafio. Então, quando você olha de fora, o que é que você vê? Você vê o Inspirando Dentistas tendo um monte de curtida, o Inspirando Dentistas vendendo um monte de curso, e as pessoas não entendem que existe um bastidor por trás disso, que existe uma determinação, que existe um preço que eu estou disposta a pagar. Então, veja, se eu acreditasse, olha só, lá atrás, né, e eu tenho essa dificuldade. Quando eu começo, eu sei que a minha cabeça vem, como eu digo, cheia de Zé Corubu, dizendo: não vai dar certo, olha como você está velha, que presepada é essa, o que é que você vai fazer aí? Você não sabe falar, você não sabe isso, você não sabe aquilo. E aí o que é que eu faço? A primeira vez que eu comecei a fazer os vídeos, um colega falou, me chamou, graças a Deus que ele me chamou e falou assim: Dulce, seus vídeos não estão bons, eu lhe conheço em sala de aula, sei que você pode ser bem melhor. Você acha que esse comentário me abateu? Eu me lembro exatamente desse comentário. Foi dentro de um restaurante, 1h30 da tarde, eu estava saindo do consultório, fui almoçar. A partir desse comentário, eu fui para casa. Sabe o que eu fiz? Eu não fui chorar, nem me descabelar, nem dizer que eu não ia mais fazer um Inspirando Dentistas. Eu entrei aqui no computador e coloquei como editar vídeos, como melhorar vídeos. E aí apareceu um curso online. E eu fiz o curso online. A partir daquele momento eu disse: eu vou melhorar os meus vídeos. E eu fiz um curso online e eu fui melhorando os vídeos. E realmente, se você chegar no canal do YouTube hoje e for olhar o meu primeiro vídeo lá atrás, é de chorar. Eu nem olho para não me descabelar. Então, o que tem que acontecer é você se comparar com quem você foi ontem e não se comparar com outras pessoas. E não ter medo, porque na hora que você tem medo, você não evolui. Você não vai para outra fase, você não muda de degrau. Quando você acha que você não é capaz, você está dizendo a você quem é a pessoa em quem mais você confia no mundo? Você mesmo. Então, se você vive repetindo: eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, isso não é para mim. Poxa, você está dizendo para você mesmo. Eu sempre digo que o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então, se eu fico repetindo isso o tempo inteiro, eu acredito nessa verdade. Isso passa a ser uma verdade absoluta. E eu não posso acreditar nisso, porque todos nós somos capazes. Comece pequeno, mas comece. A nossa profissão, ela não vive de teorias. Não adianta nada você estar fazendo um curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos. Sabe qual é a maior mentira do mundo? Sabe qual é a maior coisa que vocês acreditam e que hoje eu fico rindo quando eu vejo alguém dizer isso? Eu preciso fazer mais uma especialização. Para quê? Para aprender mais. Para quê? Talvez você precise fazer mais uma especialização por outros aspectos.
porque você não gosta do que você faz hoje, ou porque você precisa fazer conexões com outras pessoas, que talvez a partir dessas conexões você traga indicações. Tem que existir um motivo estratégico para você fazer uma nova especialização. Mas não acredite que pendurar um monte de, vamos dizer assim, de certificados de especialização vai lhe trazer mais pacientes. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem, nunca ninguém entrou no meu consultório e perguntou: doutora, a senhora é especialista? A senhora é doutora? Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque eles queriam resultado. Eles queriam que eu entregasse a eles o resultado que eu era capaz, ou que eles acreditavam que eu era capaz, ou que alguém disse que eu era capaz de entregar. Ele não veio buscar o meu diploma. Então, quando alguém me pergunta, a não ser alunos que precisam daquela carga horária, eu até entendo. Mas, quando um profissional me pergunta, doutora, esse seu curso tem certificado? Eu digo, rapaz, para que será que essa pessoa quer um certificado? O que será? Talvez ela coloque na parede. Para quê? Então, o certificado, ele é o mínimo. Olha só quantas mudanças conceituais o mundo vem trazendo para você. O mundo hoje, ele quer transformação, ele quer entrega, ele quer resultado. E é esse resultado que você tem que entregar. E que se você continua tendo medo e se escondendo aí na sua caverna, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, não critique o mercado, não critique os colegas. E, às vezes, sabe o que acontece? A gente vê um colega se desenvolvendo e a gente, na nossa pequenez, a gente diz assim, tá vendo? Metido, fazendo rede social. Isso era péssimo. Olha, foi da minha turma. Era péssimo aluno. E daí? Eu não fui uma melhor aluna. Olha, da minha turma, eu lembro hoje, e a minha turma era pequena, nós éramos só 28 alunos. 4 alunos que tinham uma habilidade fantástica, fantástica. Sabe, chega dava raiva. Pegava o dente assim, fazia classe 2. Pegava, fazia uma classe 2 maravilhosa. Aonde estão esses 4 alunos, esses 4 dentistas hoje? Um deixou de ser dentista, o outro trabalha, nem sei onde trabalha, tem um outro que eu vejo de vez em quando, ainda com aquelas sacolinhas, aquela malinha de dentista que a gente usava lá em 1915, esperando no ponto do ônibus. Então, não viraram bons profissionais. Porque para você ter sucesso hoje, e quando eu falo sucesso, o sucesso aqui é para cada um. Sucesso não quer dizer ganhar um monte de dinheiro. Olha, sucesso para mim nesse momento é estar aqui conversando com você. Sucesso para mim nesse momento é estar aqui. Ali atrás, você não está vendo, mas ali atrás eu estou vendo o mar. Uma casa simples, no meio do mato, mas eu aqui posso trabalhar. Aqui eu posso dar minhas aulas, aqui eu posso fazer minhas lives. Isso para mim é sucesso. Ah, é ganhar milhões? Não sei. Nesse momento, não é. Tá? Então, sucesso é um conceito que vai para cada um. Mas o importante não é ter sucesso, o importante é onde você deseja chegar. Olha a pergunta, aonde você deseja chegar? Que você não chegou ainda porque tem medo, porque está cheia de medos, porque sente que não é capaz, porque acha e acredita que não é capaz. O que é que você vem perdendo na sua vida? Quais as oportunidades que estão aparecendo e que você não pega porque você acha que você não é capaz? Quantas coisas já passaram na sua vida e você deixou passar porque você acredita que não é capaz? E no nosso mundo, nós precisamos, claro, absorver conhecimento, mas nós precisamos devolver esse conhecimento através do quê? Através de uma boa entrega. Através da realização da nossa profissão. Que, basicamente, é sem dúvida nenhuma, uma profissão que exige, né, bastante da nossa habilidade. Mas a habilidade se consegue com treino e repetição. Se você não consegue fazer uma cavidade uma única na primeira sessão,
na primeira vez, você faça 10, 15, 20. Não consegue fazer uma restauração na primeira, repita 2, 3, 4, 5, que através da repetição você vai conseguir. Agora, tem um problema aí. E o grande problema está na mentalidade. Na sua mentalidade. Se a sua mentalidade é uma mentalidade forte ou uma mentalidade fraca. Se a sua mentalidade é forte, com certeza você vai ter energia para ir em busca, para ir atrás, para fazer acontecer. Agora, se você está escondido atrás de desculpas, perceba o que é que você, quais são as histórias que você está contando para você mesma. A questão está na sua mentalidade. Então, ontem eu estava lendo aqui, até anotei aqui. Eu comprei um livro ontem chamado Arriscando a Própria Pele. Eu estava aqui, eu trouxe 300 livros, mas aí eu queria um outro livro. Aí fui procurar e vi esse livro, Arriscando a Própria Pele. E eu achei, poxa vida, Arriscando a Própria Pele, bem pertinente. Eu vou comprar, até porque ele é do mesmo autor de um livro fantástico que nós vamos conversar durante essas lives, que é o Antifrágil. E logo no começo do livro, ele conta a história de Antes. Né? Antes era um deus, né, das antigas, que ele era filho, veja só, que ele era filho de Gaia, né, que era a mãe terra, e de Poseidon, que era o deus do mar. E esse Antes, o que ele fazia? Ele atraía as pessoas para a sua terra, ele lutava com essas pessoas, e ele matava essas pessoas. Porque ele queria construir um templo, acho que era um templo, com as caveiras, acho que eram as caveiras dessas pessoas que ele matava, que era uma forma dele homenagear o pai dele, que era o Poseidon. E todo mundo que chegava lá, ele lutava e matava, lutava e matava, lutava e matava. Só que Hércules estudou o que é que ia fazer antes, olha só, adquiriu o conhecimento antes, que é o que nós precisamos, adquirir o conhecimento antes, adquiriu o conhecimento antes e descobriu que a força de Antes, ela vinha de quê? Ela vinha da terra. Então, enquanto ele lutasse com os pés na terra, ele tinha força para matar qualquer um. E o que foi que Hércules descobriu? Descobriu o calcanhar de Aquiles dele, né? Então ele descobriu que ele precisava, para ganhar a luta, levantar antes da terra, separar ele do chão. E foi assim que ele fez. Ele foi lá, separou ele do chão e conseguiu ganhar a luta. Então, e aí ele faz toda uma contextualização dessa história, etc, etc, etc. Para resumir e concluir, o que ele diz? Para a gente ganhar alguma luta, e aí eu fiz uma ligação com a nossa luta, com a luta na nossa profissão. Para que a gente ganhe a luta, tá, do nosso dia a dia, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro ter o conhecimento. Poxa, aonde é que eu estou fraca? Vamos imaginar que sou eu conversando comigo mesma, né? Eu, Hércules, conversando, descobrindo quais são os meus pontos fracos. Aonde é que está a minha fraqueza? A minha fraqueza está nesse ponto. O que é que eu vou fazer para destruir essa minha fraqueza? Eu vou adquirir conhecimento. Mas esse conhecimento, imagine se Hércules descobrisse que o ponto fraco era ele sair da terra, descolar a criatura da terra, e não fizesse nada. O que aconteceria? Ele continuaria lutando e matando as outras pessoas. Então, na hora que eu tenho o meu conhecimento, eu preciso colocar esse conhecimento em atividade, em ação, fazendo, porque só o conhecimento não vai me levar a lugar nenhum. Então, eu tenho que me conectar, tá, com a terra, entre aspas. Eu tenho que me conectar com botar a mão na massa. Eu tenho que me conectar com o fazer, com o ir para a ação. E colocar, sim, a minha pele à prova. Se eu não me desafio, se eu não chego aqui para conversar com vocês, e se eu estou hoje pensando, acho que eu não vou fazer, não. Eu queria fazer uma live, mas estou com tanto medo, o que é que as pessoas vão achar? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Eu não ia fazer nada. Então, eu estou aqui, o quê? Arriscando a minha própria pele. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você também arrisque a sua própria pele. Então, você que me escreve
muitas vezes me dizendo, professora, eu tenho medo. Vá buscar como você pode resolver esses medos. De que maneira você pode resolver essa situação, para que você então se coloque em ação. Porque se você não se coloca em ação, não adianta. Você não vai chegar a lugar nenhum. E, além de tudo, muitas vezes a gente até se coloca em ação. A gente até anda um pouco. Não, eu vou fazer um curso e agora eu vou me colocar em ação. Aí começa a fazer. Aí começa a fazer. Olha só que louca a nossa mente. Aí começa a fazer. Aí as pessoas começam a dizer assim, poxa, tá bacana, tá bonito. Aí a pessoa diz assim, dentro, né? Por dentro, a pessoa diz, tá nada, tá não. Não tá bom. Eu acho que o de fulano é melhor. Ah, eu vi na internet que o de ciclano fica muito mais bonito. E aí você começa a convencer a você que você é uma farsa. Que, na verdade, você não está fazendo bem. Sabe aquela pessoa que a pessoa diz assim, fulano, isso que você fez foi maravilhoso. Foi nada. Isso foi a sorte. Isso foi um acaso. Ah, não sei fazer direito, não. Isso aí foi só uma vez. Aí você faz uma vez, ficou bom. Aí você, fiz uma vez, ficou bom, mas da outra vez vai ficar bom, não. Você sabe que isso é uma síndrome? Você sabe que isso é estudado na psicologia? Você sabia disso? Pois é. Pois isso é uma síndrome. A gente se acha falso. A gente se acha uma fraude. E olha só, tem trabalhos mostrando que 70% das pessoas se consideram fraudes. Olha só, 70%. É um número bastante elevado. Então, isso chama-se síndrome do impostor. Isso tem um nome, tem até um nome, viu? Isso é a síndrome do impostor. E o que é que acontece quando você tem essa síndrome do impostor? Muitas vezes você se boicota, você se sabota para não evoluir, para não crescer. Porque existem várias maneiras de a gente se sabotar. A gente pode se sabotar porque a gente não acredita na gente mesmo. A gente pode se sabotar porque, no fundo, a gente acha que não é capaz. A gente pode se sabotar porque a gente não se acha merecedor daquilo que começa a acontecer. Então, a gente inconscientemente, isso é um papo louco. Não, não é um papo louco. Amigo, preste atenção. O mundo está de cabeça para baixo. E você ainda acredita que apenas o seu desenvolvimento técnico e o seu QI vão lhe levar a ser um profissional de sucesso? Amigo, você está absolutamente errado. Enquanto você não desenvolver a tua inteligência emocional e a tua inteligência positiva, que são coisas diferentes e que a gente vai falar também ao longo desses dias, você não vai se desenvolver como um profissional que você deseja ser. Porque a questão técnica você pode adquirir com repetição e com treino. Mas se você adquirir só isso e você não entender que você precisa, além dessa habilidade, ter outras habilidades, você está morto. Não adianta. Procure ver os melhores profissionais, os melhores dentistas do país e do mundo. Se eles não estão investindo em desenvolvimento pessoal, procura saber se eles não fazem terapia, se eles não têm um coach, se eles não leem sobre marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, gestão de emoções. Enquanto você estiver levantando seu narizinho para essas questões, as pessoas estão passando na sua frente. E você está aí no seu mundinho, no seu quadradinho, se preocupando apenas em... não, se eu fizer aqui a minha restauração maravilhosa, o paciente vai para você. Mas se você não tiver gestão emocional, o paciente deixa. Eu já vi muito paciente dizer assim, doutora, eu adorei para fulano. Fulano trabalha muito bem, mas eu não volto mais não nele. Volto nada. Que homem grosso. Que mulher que fala alto. Que mulher que doutora que distrata a sua funcionária. Nossa, eu entrei, ela não olhou nem nos meus olhos. Ela não perguntou nem o meu nome. Ela não falou nem comigo. E essas pessoas foram perdendo seus pacientes.
Por quê? Porque não se preocupa. E olha que essas pessoas a quem eu estou me referindo são profissionais técnicos de mão cheia. São profissionais fantásticos, mas que ficaram para trás, porque não entenderam que o mundo não está mudando, o mundo já mudou faz muito tempo. Eu posso lhe garantir que a maioria dos meus pacientes, eles ficaram comigo, claro que a minha entrega é boa, eu não vou dizer que eu sou uma fraude, tá? Porque eu lutei para isso, eu paguei o preço para isso, mas existia entre eu e eles uma conexão muito maior, uma conexão com a pessoa, uma conexão com aquele indivíduo, com aquele ser, com o cuidado que eu tinha com eles, com a história de cada um deles que eu conhecia. E eles conheciam a minha história. Quantas vezes eu cruzava na rua, no shopping, ou caminhando na praia, por exemplo, com meu filho, e alguém dizia, é o seu filho, aí já casou? Aí meu filho perguntava, e todo mundo sabe da minha vida? Sabe, porque eu comentava, eu conversava, e ali eu criava uma conexão. Quando eu deixei de atender paciente mesmo por agenda, eu tive pacientes, senhores, que ligaram para mim e choraram. Veja a conexão. Choraram. E que me dizem todas as vezes que me encontram hoje, olha, eu estou com um dentista tal, ele é maravilhoso, mas se você voltar, eu volto para você. Por quê? Porque eu consegui construir uma relação entre as pessoas. Não foi só uma boa coroa, uma boa faceta, um bom conoide. E isso é condição sine qua non. A gente já está num passo acima. A gente já falou aí, durante o mês passado, todo de resina, de resina, de resina. Eu imagino que você já está entregando bons trabalhos e agora você precisa dar um passo além. Você precisa se desenvolver como pessoa, gerenciar suas emoções, as suas reações, entender que você precisa de outras habilidades além dessa. Existe um TED Talk não sei se vocês conhecem, do Murilo Gun. Eu gosto muito de Murilo Gun, e eu fiz um curso com o Murilo Gun, um curso de criatividade. E ele fala sobre o mundo, né? Que o mundo hoje é diferente. E ele fala que, eu gosto muito de contar essa história, que o Batman é o único super-herói que não tem superpoderes. Aí você pode estar dizendo do outro lado, só tem dinheiro, é rico. Ah, razão, já é um superpoder. Mas eu estou brincando. Não, ele é diferente do Homem-Aranha, ele é diferente do Hulk. Ele não tem em si superpoderes. O que é que o Batman tem? Lembram aí? Ele tem um cinto de habilidades, onde ele puxa a habilidade que ele precisa naquele momento. Então, através daquele cinto, se ele precisa subir, ele puxa alguma coisa que faça ele subir. Se ele precisa entrar na água, ele puxa alguma coisa que faça ele entrar na água. Se ele precisa subir nesse coqueiro, ele vai puxar alguma coisa que precisa subir nesse coqueiro. Então, ele tem um cinto de habilidades. E é esse cinto de habilidades que nós precisamos desenvolver. E não estou falando aqui, bato novamente, não estou falando aqui apenas das habilidades técnicas. Vamos esquecer isso. Isso tem que ser. Então, enquanto você não entender que é preciso evoluir também nesse sentido, você vai ficar para trás. Então, não imagine, se você é um dentista, se você está nessa categoria, se você está nesse grupo de pessoas que ainda está acreditando que não é capaz, eu lhe desafio nesse momento a começar pequeno. Eu lhe desafio nesse momento, não sei se você já voltou a trabalhar, não sei se você vai voltar a trabalhar, eu não sei que ação você precisa fazer, porque aqui nessas lives eu vou lhe desafiar todos os dias. Não vai ser só o desafio da segunda, eu vou lhe desafiar todos os dias. E eu hoje lhe desafio a fazer algo que talvez você esteja planejando fazer, querendo fazer, mas está com medo de fazer. Então, eu quero que você, depois, se puder falar, me dizer qual vai ser o seu desafio, você me diga. E não pense que as coisas vão mudar enquanto você estiver aí, estático, parado, sem fazer nada. Porque não fazer nada também é uma escolha. Quando você está aí parado, eu não vou fazer nada, você está escolhendo não fazer nada. E quando a gente planta uma semente, a gente colhe aquilo que plantou. Se eu escolho não fazer nada, eu recebo que
Não, nada. Eu podia escolher aqui, ó, tá lá, todo mundo deitado na rede, lendo, assistindo Netflix, fazendo qualquer coisa. Não, eu não escolho isso. Eu escolho me desafiar. Eu escolho hoje ser melhor do que ontem. Eu escolho chegar aos 60, 70, 80, 90 de forma produtiva. E se não pode ser produzindo com as mãos, eu quero produzir com a mente. Então, ontem à noite mesmo, já peguei um livro novo, já comprei um curso online novo, tá? De outra coisa, tá? De outro assunto que eu acho que eu preciso saber para trazer aqui para vocês, porque eu passei muito tempo pensando qual é o meu papel agora dentro do Inspirando Dentistas. É só ensinar para eles clareamento, resina? Eu achava isso muito pouco. Eu disse, não, eu preciso de mais alguma coisa. E eu entendi, através das leituras, que eu posso ser uma curadora. Ler determinados assuntos, coisas de assuntos variados, e trazer aqui para agregar valor para você, para lhe mostrar que existe um outro mundo, pelo menos para lhe despertar. Se eu conseguir despertar em você o desejo de começar a agir, o desejo de se movimentar, eu já estou feliz. Se eu começar a lhe cutucar, como a gente diz aqui, e lhe causar um desconforto pela sua inércia, eu já estou feliz. Eu quero que você, mesmo que você, eu não vou fazer nada hoje. Tá, mas aquilo vai ficar ressoando na sua cabeça. E uma hora você vai sentir um desconforto e vai se colocar em ação. Então, amigo, não espere que o mundo volte ao normal. Eu escutei isso essa semana e achei fantástico, porque o mundo não estava normal. Então, ele não vai voltar ao normal. E quando ele voltar, muitas coisas estarão diferentes. E você vai ter que jogar a toalha para muitas coisas que você estava carregando e que agora você não pode mais carregar. Você vai ter que jogar a toalha para muitos aspectos. Você vai ter que jogar a toalha para a tua inércia. Você vai ter que jogar a toalha para o teu medo. Você vai ter que jogar a toalha para a sua desorganização financeira. Você vai ter que jogar a toalha para a sua falta de planejamento estratégico. Porque o mercado e o mundo vai eliminar. Vocês estão em dúvida de que tudo que está acontecendo é para extinguir os mais fracos? Toda mudança, ela acontece para retirar os mais fracos daquela raça. E é isso que está acontecendo. Os mais fracos vão ficar pelo caminho. E quando eu falo os mais fracos, entenda além. Eu não estou falando aqui, nesse ponto, apenas da questão profissional. Estou falando do ser humano. Porque, para mim, antes de você ser um dentista, você é um ser humano. E como ser humano, você deve ter um comportamento ético e moral adequado, independente da profissão que você exerça. Então, você não será nunca um dentista fortalecido se você antes não for uma pessoa fortalecida. Se você antes não for um ser humano fortalecido. Você nunca será um dentista ético se você não for um ser humano ético. Você nunca será um dentista equilibrado em todas as gestões de emoções se você não for uma pessoa equilibrada. Não existem dois seres. Existe um único ser. E você precisa buscar essas questões. Ok? Então, hoje, a nossa primeira live abrindo exatamente com a questão do não ser capaz. Então, se você é um dentista que acredita que não é capaz, refaça esses seus conceitos sobre você. Se desafie e você vai ficar muito surpresa. Você vai ficar assim, poxa, eu achava que eu não era capaz e eu sou capaz. E quanto mais você se desafia e quanto mais você percebe que você foi capaz de fazer aquilo, você diz assim, não, eu sou capaz de fazer mais isso. Eu sou capaz de fazer mais isso. Comece pequeno. Não crie um desafio imenso. Né? Eu digo sempre, a pessoa nunca correu. Aí, de repente, diz, agora eu vou sair correndo 21 quilômetros. Vai ficar pelo meio do caminho. Vai dizer, tá vendo que eu não era capaz? Amiguinho, se você não correu nada ainda, você vai começar com 100 metros. Ah, mas 100 metros eu não chego aos 21. Chega. Com 100 metros você chega aos 21. Agora, sai correndo os 21 é que você não vai chegar mesmo. Então, comece pequeno, faça um desafio pequeno, se desafie pequeno, deixe o seu medo guardado.
Não pense que você é incapaz, porque não existem pessoas incapazes, existem pessoas sem atitude. Não existe ninguém incapaz. Quantas pessoas a gente vê com deficiências físicas, com deficiências mentais, evoluindo, porque querem evoluir. Então, não existe limite. O limite é colocado por você. Se você não está crescendo, eu vou dizer para você, o limite foi imposto por você. Foi você que colocou o seu limite. Então, não existe, o céu é o limite. Essa é a verdade. O céu é o limite. Eu já vi palestra de um rapaz, ele não tem nem braço, nem perna, nem nada, ele só tem o tronco. Ele dá palestra, ele toca, ele abre a bateria da Escola de Samba de São Paulo, Gaviões. Ele toca. Ah, mas ele não tem braço, ele arranjou um jeito. Ele trabalha no Banco Itaú, ele digita. Ele é casado, ele tem filho, ele tem uma vida normal, ele surfa. É brasileiro, não é aquele australiano, é brasileiro. Ele surfa, ele pula de paraquedas, ele faz tudo, ele tem uma vida normal, ele toca em barzinho, ele toca inclusive na Paulista. Então, foi a situação dele que disse que era determinante, que ele não ia conseguir fazer essas coisas? Não. Então, se você não chegou aonde você deseja chegar, o problema não está nos outros, na situação, nas condições, no país, no mercado, na profissão que você escolheu, está em você. O limite está sendo imposto por você. Então, eu lhe garanto que você é capaz, mas para que você perceba que você é capaz, você precisa se desafiar. Ok? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui. Alguma acontece com a gente também. Eu não sei nem o que eu estava falando naquela hora. Mas deixa eu ver aqui, pessoal. Sim, a live vai ficar salva, com certeza. Deixa eu ver. Você fala com clareza muito boa, que bom. Que bom. Eu estou vendo a minha história de vida, Elaine, de vida acadêmica, uns 3 anos na minha sala. Uns 3 alunos da minha sala. Exatamente. Tá vendo como as histórias elas se repetem? São as coisas, né? As pessoas não se conectam aqui. É a síndrome do impostor, exatamente. Que horror. Autoestima lá no chão, né? Muitas pessoas aqui. Nossa, sou totalmente assim. É hora só para conversar e mais uma hora para atender. Muitos defendem o atendimento impessoal. Eu acho que cada vez mais isso daí caiu por terra de jeito nenhum. Então, aí Tatiana dizendo, ó, cada paciente ele deve ser atendido segundo as vontades dele. A gente vai falar ainda sobre isso nas nossas lives. As pessoas gostam de ser atendidas com carinho, sim, com certeza. As pessoas compram pessoas, né? Então, as pessoas, elas gostam de fazer essa conexão. Um simples bom dia com um sorriso espontâneo, exatamente. Nossa mudança profissional, Rosângela, Dulce, nossa mudança profissional. Que bom, maravilha. Célia está dizendo aqui, você vai lá no fundo das nossas fraquezas, assim, porque todos temos nossas fraquezas. Com certeza, não queira se esconder, não queira se esconder diante de fortalezas que não existem. Injeção de ânimo, que maravilha. Parece que travou algumas vezes aqui. Uma live para tirar da zona de conforto, esse é o meu objetivo. Eu quero chegar lá no fim da nossa minissérie e eu quero que vocês, então, vejam as mudanças que vocês podem ter aí na vida de vocês, ok? Bem, pessoal, nós já estamos aqui há quase 1 hora da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, coloca eu para eu saber se vocês gostaram. Amanhã, eu vou... Exatamente, Ana Carolina. Exatamente. Daniele vai assistir todas. Que bom. Que bom mesmo. Convidem os colegas. Chamem, falem da nossa live. Que maravilha. Camila, que bom. Vai colocando aí. Olha só. A gente estava aqui pensando ontem e depois eu não sei como é que eu vou fazer essa enquete aí com vocês. O nome da nossa série é O Dentista que Não Acreditava em Nada. E eu quero botar um nome nesse dentista, um nome engraçado, sabe? Para que vocês, então,
Carreguem esse nome aí com vocês, para que vocês se lembrem sempre. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu quero colocar Yara sobre... A gente vai falar, Yara, não se preocupe. Vamos falar, sim, sobre atendimento humanizado. Viu? Então, vamos falar de muitas, são 20 lives. Então, a gente vai falar de bastante coisa, tá? Então, eu estou querendo aqui pensar no nome para a gente colocar nesse dentista que não acreditava em nada. Rosângela, eu não quero me ver livre de você, Rosângela, de forma nenhuma. Deus me livre. Eu quero vocês aqui comigo. Bem, pessoal, então, hoje, né, o nosso assunto foi acreditar que não é capaz, ou não acreditar que é capaz, tá? E amanhã a gente vai falar sobre outro assunto voltado para o nosso desenvolvimento pessoal e, consequentemente, profissional. E eu aguardo todos vocês amanhã às 9h30 e vamos ver se a gente consegue trazer aqui 80 pessoas para dentro dessa live. Eu quero que vocês compartilhem as lives e, olha, tira uma foto, faz uma foto aí, comigo aqui com essa camisinha laranja, e coloca nas redes sociais de vocês, citando o Inspirando Dentistas e dizendo qual foi o maior insight, qual foi o maior, ou nos stories de vocês, ou no feed de vocês. Vamos colocar nos stories, qual foi o maior, ou no feed, fica a critério, vamos deixar livre para vocês botarem a criatividade de vocês. Qual foi o maior insight, qual foi o maior aprendizado, qual foi a melhor fala, o que foi que lhe tocou? Eu vou ficar muito feliz de saber, até para lhe ajudar ao longo dessas lives, ok? Então, um beijo bem grande aí para vocês. Eu aguardo todos vocês amanhã, às 9h30.